Boa noite, turma. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, iniciar ou dar continuidade da matéria de pacientes críticos. Então, nós vamos falamos já sobre a unidade, né, a estruturação dessa unidade, e qual foi a importância de Florence no início de todo esse pensamento, essa metodologia voltada para a assistência à enfermagem. Um pouquinho mais à frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre a história da enfermagem nas próximas aulas, da enfermagem na UTI, né, na unidade de terapia intensiva. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre alguns agravos, né, que acabam acometendo a população, internações em unidades de terapia intensivas, tá? Então vamos iniciar. Vamos falar um pouquinho sobre o choque. Choque, existem alguns grupos de choques, né? O indivíduo ele pode ser acometido a alguns tipos de choque, mas a gente primeiro precisa entender o que é o choque, né? É uma síndrome caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório em fornecer oxigênio, nutrientes aos tecidos, de forma a atender às suas necessidades metabólicas. Então, o paciente vai chocar porque ele deixa de receber o oxigênio e nutrientes em todos os tecidos. Então, isso acontece de forma difusa, trazendo um choque, né? A insuficiência circulatória causa um dano celular e a lesão em vários órgãos, como eu falei, né? Acaba fazendo essa lesão difusa, que em primeiro momento ela ataca a célula, da célula ela acaba acometendo órgãos e tecidos. Então, a lesão, muitas das vezes, ela pode ser, se não for revertida de forma rápida, a lesão pode ser irreversível, tá? O conceito atual de choque e toda a sua fisiopatologia envolve um desequilíbrio entre a oferta e demanda de gases, né, o oxigênio, para que as suas necessidades metabólicas sejam atendidas e a quantidade total de oxigênio transportadas por esse tecido. E depende de 3 fatores. A concentração da hemoglobina, por que eu preciso ter um quantitativo de hemoglobina adequado para esse trabalho? Porque é ela que faz o carreamento das moléculas de oxigênio. Então, eu preciso ter um concentrado de hemoglobinas em hemostasia. O débito cardíaco, o paciente precisa estar em bom retorno circulatório, né? Ele não pode ter débito, tá? Se ele tem concentração de hemácias baixas, hemoglobinas, se ele entra em débito cardíaco e o conteúdo de oxigênio no sangue arterial for diminuído, eu tenho um paciente em choque. Isso precisa estar em hemostasia. O que seria hemostasia? Equilíbrio, ok? E aí vamos lá. Quais são os tipos de choque? Hipovolêmico. Que choque é esse? Hemorragia, perda de fluidos corporais. O indivíduo ele perde em grande quantidade o sangue da totalidade de sangue do corpo, né? Que isso independe da estatura e peso do indivíduo e acaba entrando em choque, né? Se o choque, a definição de choque é a perda de oxigênio e nutriente, eu tenho um indivíduo com hemorragia, eu tenho um indivíduo com choque hipovolêmico. Cardiogênico, choque cardíaco. O músculo perde o seu funcionamento, entra em débito. Choque séptico, ele é provocado por infecções, a famosa sepsemia, que hoje em dia nem é mais utilizado esse termo, e sim choque séptico, né? O que acontece nesse momento? O tecido sanguíneo, ele é invadido por infecções, secreções, mucosas, e acaba desequilibrando o quantitativo de hemácias, né? E isso acaba desregulando todo o funcionamento da corrente sanguínea ou do sistema circulatório. Choque anafilático. Que choque é esse? Choque por intoxicação de alimentos, trazendo o quê? Um choque alérgico. O indivíduo acaba sendo afetado pelo seu sistema respiratório, não consegue fazer troca gasosa. Neurogênico, choque do sistema nervoso, tá? Obstrutivo, ele vai ser um choque obstrutivo, que seria isso, obstrução do coração ou então de grandes vasos. Obstruiu, não tem passagem, todos eles acabam interrompendo o sistema circulatório, é ele que faz condução de todas as células que trazem nutrientes e metabólicos para todo o nosso corpo. Se eu tenho um choque, eu tenho a parada consequentemente, dependendo do tipo de choque, eu vou ter uma reação, ok?
tipos de choque. Hipovolêmico. No hipovolêmico eu vou ter uma depressão, não é depressão, tá? Não tem nada a ver com depressão do sistema nervoso central, é depressão do volume intravascular efetivo. Então vai estar diminuído, eu vou ter déficit do volume intravascular, tá? Cardiogênio, falha primária na função cardíaca. Já expliquei isso no slide anterior. Distributivo, alteração do tônus, permeabilidade vascular. Eu tenho um choque distributivo. Obstrutivo, obstrução mecânica do enchimento desse coração. Por algum mecanismo, tá? Choque hipovolêmico. Vamos agora um por vez. Choque é um estado de hiperperfusão de órgãos, né? Com resultante disfunção celular e, consequentemente, morte. Os mecanismos podem envolver volume circulatório diminuído, tá? Se é por volume, eu tô falando de hemorragias. Débito cardíaco diminuído, se eu tenho pouco quantitativo de sangue na corrente sanguínea, eu vir ter, com certeza, déficit do sistema cardíaco. Vasodilatação, tentando fazer compensações, podendo haver derivação de sangue para não passar pelos leitos capilares de troca. Então, eu vou ter as extremidades, né, todas elas arroxeadas, cianóticas. Por quê? Porque eu deixo de distribuir sangue nos microvasos, né, para poder dar atenção na função maior, que são os grandes vasos. É por isso que o indivíduo ele acaba ficando cianótico, por isso que a gente tem que observar muito a cianose, tá? Porque o indivíduo pode estar entrando em choque hipovolêmico e podendo utilizar essa derivação de sangue, né? Choque. Quais são os sintomas do choque? Primeiro, estado mental alterado. Esse indivíduo ele está em choque, não está oxigenando. Toda vez que eu não tenho troca gasosa, eu não tenho entrega de gás e oxigênio nos tecidos e órgãos. Um desses órgãos é o cérebro, então o indivíduo vai ter o seu estado mental descompensado. Taquicardíaca, com certeza, para tentar fazer compensação. Hipotensão, hipotensão, né? Isso quer dizer que a PA do indivíduo vai estar diminuída. Oligúria, tá? Diagnóstico clínico, mensuração da pressão arterial, com certeza, e marcadores de hiperperfusão tecidual, lactato sanguíneo, déficit de base. Então, esse indivíduo ele vai ter que ser averiguado, tá? Eu preciso saber como que anda o estado clínico. Então, o que o médico vai pedir? Mensuração de sinais vitais e vai pedir alguns exames para poder diagnosticar a situação real do indivíduo. Quem são os vasopressores? O tratamento consiste em reanimação por líquidos, incluindo hemoderivados. Quem são eles? Hemácias, plaquetas e todos os derivados sanguíneos, tá? Se necessário. Então, se eu tenho necessidade, eu vou fazer reposição das hemácias, do sangue propriamente dito, ou dos seus hemoderivados, tá? Correção de distúrbio subjacente, às vezes com vasopressores. Então, eu preciso de medicamento vasopressor, que é ele que vai entrar para tentar fazer a compensação desse déficit cardíaco, tá? Tanto a noradrenalina como a dopamina, que são os vasopressores, eles são de primeira escolha, tá? Todo médico vai entrar com noradrenalina ou dopamina, se houver necessidade da junção de outros medicamentos, tá? Para corrigir essa hipotensão, essa diminuição de sangue e evitar o choque séptico no indivíduo, tá? Isso, os vasopressores, eles são utilizados nesse momento, tá? Não esquecendo que o vasopressor, ele vai fazer a suplementação de déficit. Quem são eles? A adrenalina, noradrenalina e a dopamina. O déficit fundamental do choque é a perfusão reduzida nos tecidos vitais, o que reduz a quantidade de sangue oxigenado e que leva ao quê? Que carrega o quê? Não só o oxigênio, como seus sais minerais para todo o corpo, tá? Quando a perfusão declina, cai o fornecimento de oxigênio para essas células inadequadamente, para esse metabolismo
aeróbico, as células alteram para o metabolismo anaeróbico, com maior produção de CO2. E todo mundo sabe que o organismo, a célula, ela carrega oxigênio, mas ela tem intimidade pelo gás carbônico. Então, ela faz sempre o movimento aeróbico, carreando oxigênio. Sendo que quando ela percebe, declina esse fornecimento, ela deixa de carregar, perde a intimidade pelo oxigênio e tem uma afinidade maior pelo CO2. Isso acontece para tentar compensação e isso pode causar uma situação grave e levar esse paciente a choque a óbito, tá? Trazendo o quê? Níveis aumentados de lactato nessa corrente sanguínea, tá? Essa função celular com certeza vai entrar em declínio se o choque persistir. Então, preciso de entrar com providências médicas ou clínicas imediatamente, tá? Ocorre, se persistir, o indivíduo vai ser acometido com choque, vai ocorrer lesões celulares irreversíveis, as células vão ser atacadas, levando ao ataque aos órgãos e tecidos e levando o indivíduo à morte. Óbito. A UTI é bem desafiadora, né? A gente observa a UTI, tantos acessos, tantos tubos, e é assustador. Então, quando a gente observa todo esse cenário, todo profissional que tem uma ciência, que tem uma responsabilidade, ele entende que para trabalhar nesse setor, ele não pode ser unicamente um profissional generalista. Como já se foi falado em outras aulas, eu preciso ser um profissional qualificado e especializado para o setor, porque eu vou trabalhar com o limite da vida do indivíduo. Então, se eu vou trabalhar com limite de vida, eu preciso ser específico, eu não posso ter dúvidas, eu preciso conhecer bem os mecanismos, os tubos, os medicamentos, o quantitativo e suas diluições. Não somente esse curso apresentando a disciplina vai te colocar um especialista em UTI, tá bom? Isso daí eu quero que vocês nunca pensem que vai sair daqui e vai entrar direto numa UTI. Como técnico de enfermagem, existe a possibilidade, professora, de eu ser contratado para uma UTI? Sim, se o seu supervisor se responsabilizar pelo seu treinamento em educação continuada. Mas todo mundo sabe muito bem que vai precisar de especializações. Mesmo com especializações, o profissional chega limitado ainda no setor, tá? Precisando de muito treinamento. Choque séptico. Sepse é uma síndrome clínica de disfunção de órgãos. Por que uma síndrome? Porque a partir do momento que eu tenho uma invasão de bactérias com produção excessiva de excreções na corrente sanguínea, eu vou ter uma síndrome, uma disfunção generalizada, tá? Que acomete o indivíduo a um risco de vida causado por uma resposta desregulada desta infecção. Então, eu tenho um quantitativo absurdo de bactérias produzindo excreções, exudatos, que vão fazer o quê? O desequilíbrio da corrente sanguínea, tá? No choque séptico, há uma redução crítica dessa perfusão tecidual, porque não estou carregando somente sangue, tá? Somente as células sanguíneas, não. Pode ocorrer falência aguda de múltiplos órgãos. O indivíduo com choque séptico, ele tá gravemente sequelado, tá? E podendo realmente a qualquer momento ser diagnosticado com óbito, ok? Bom, peraí, deixa eu só consertar um negocinho aqui que eu vi aqui agora. Desculpa. Foi. Pode ocorrer falência aguda de múltiplos órgãos, incluindo pulmão, rins e fígado. Né? A gente sabe que pulmão, você ainda tem, né, a reanimação cardiopulmonar. Os rins, ele é muito sério quando tem uma parada dos rins. O indivíduo ele vai ser acometido a óbito, infelizmente, porque você não consegue ter um mecanismo, até se tenta, né, com medicamentos, né? Mas eu vou ter uma descompensação ali grave, que pode levar o indivíduo a óbito. E o fígado. As causas mais comuns de paciente
em pacientes imunocomponentes, inclui muitas e diferentes espécies de bactérias gram-positivas e gram-negativas. Então, eu tenho bactérias mais complexas e bactérias menos complexas. E são elas que são responsáveis pelo choque séptico, tá? Porque essas bactérias que vão fazer todo esse acúmulo de secreções dentro, que vai carrear por todos os nossos órgãos e tecidos junto da corrente sanguínea. Muito séria essa situação. E aí, vamos lá. Choque séptico. Aí, eu falei pra vocês que é uma disfunção orgânica, não é verdade? Nossa, deu um piti aqui. Pera aí. Só um pouquinho. Pronto. É uma disfunção orgânica, né, caracterizada pela sepsemia, e aí, a partir do momento que eu tenho uma sepse, eu tenho uma quantidade muito grande de bactérias na corrente sanguínea que estão formando secreções, né, que vai atacar tecidos e órgãos, podendo fazer descompensação cardiovascular, pulmonar, hepática, gastrointestinal, tá? Inclusive com grande quantidade de exudato nessa região, neurológica, renal, hematológica e metabólica, ou uma disfunção generalizada que vai levar o indivíduo ao óbito, mais precoce nas crianças. E aí eu preciso que vocês entendam que o mais precoce nas crianças é o pulmonar e o renal. Tá? E todas as outras descompensações, elas estão muito caracterizadas no adulto. Porque mais precoce em crianças o pulmonar e o renal? Presta atenção. Criança, ela é acometida muito em pneumonias, né? Na sua fase da infância. Então, a sepse por pneumonia, você sabe que vai ter excreção, o sistema vai desregular, essa criança sofre internações e pode ter infecções, muitas infecções por pneumonias e que pode levar a sepse. Eita, bora. E aí, aqui é só para você observar, né, que a partir do momento da corrente sanguínea, a gente tem aí a representação de hemácias, elas super carreando não somente oxigênio, né, carreando produtos da bactéria, invadindo, olha, a bactéria ela pode entrar pelo tecido, pela região lá, no número 1, você observa um corte, né, esse corte pode levar a algum tipo de infecção, algum tipo de bactéria para dentro do organismo, cai na corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, ela vai direto para a corrente sanguínea fazer distribuição, né, distributiva. E aí ela pode afetar todos os órgãos e tecidos. Entrou pelo tecido para a corrente sanguínea e afeta todos os órgãos, podendo levar o indivíduo à morte. Essa imagem assim bem produtiva, porque nessa imagem você consegue perceber como que o choque séptico, ele pode atacar por um simples corte. Às vezes até o indivíduo em acidente, né, automobilístico, acidente de carro, ou até quedas, alguma coisa, facada. Às vezes vem uma bactéria importante, acaba entrando para dentro do organismo e levando ao choque, não somente com cortes, tá? A bactéria ela pode vir por intermédio da minha assistência e da sua assistência. Aí eu tô falando das IRAs, né? Que são as infecções relacionadas à assistência, pelo contato. Então, nós precisamos ter muito cuidado. A gente está vivendo um momento agora que se está se falando muito de lavagem das mãos como se fosse uma coisa nova, né? E sabemos que não é novo. É um cuidado que deveríamos todos ter, né? Um cuidado de higiene, mas que principalmente dentro dos hospitais, tanto é que a falta do hábito, do cuidado, do autocuidado, tá acabando e lesionando muitos profissionais da área de saúde, levando muitos profissionais da área de saúde a óbito. Essa semana eu precisei ir até o hospital por conta de uma gripe importante e eu acabei observando a equipe de enfermagem utilizando toda a paramentação que está sendo disponibilizada pela Organização Mundial de Saúde, incluindo a OMS, sendo que embaixo
daquele tapa-face, a profissional tava com uma máscara NR95, com uma outra máscara cirúrgica por cima, né? Tava também com óculos, tudo bonitinho, organizado, um capote bem reforçado, só que ela levantou o tapa-faces, passou a mão no rosto, ajustou o óculos e voltou com tudo pro lugar. Ela está levando perigo para a vida dos outros, mas principalmente para a dela. Então, nós agora, nesse momento, é um momento de autoavaliação. Vocês, daqui a um tempinho, vão estar entrando e adentrando esse mundo. Então, assim, observe tudo que está acontecendo para não cometer o mesmo erro mais tarde. Hoje é o coronavírus, né? O Covid-19. Amanhã será o quê? Então, nós precisamos estar preparados todos os dias para o enfrentamento. E não somente quando acontece uma crise mundial, ok? E aí eu preciso falar da SIRS. Bom, ela é relacionada à infecção, logicamente, né? Com suspeita, SIRS é um sistema de regulação de infecções, tá bom? Como que ela funciona? Primeiro, se eu tenho uma suspeita ou confirmação de um processo infeccioso, eu posso ter uma sepse? Sim. Quem é a SIRS? SIRS é a resposta a um insulto manifesto por 2 ou mais dos seguintes comprometimentos. O indivíduo ele pode estar com a temperatura corporal alterada, taquicárdico, taquipneico, taquicárdico, batimentos acelerados, taquipneia, dificuldade de respirar, né? Leucocitose, diminuição ou leucopenia, né? Leucocitose, leucopenia ou desvio, alguma disfunção nas células sanguíneas. Se eu tenho a confirmação de 2 elementos desses aí, eu já caio para o segundo estágio, que é a sepse, né? Com a confirmação de um processo infeccioso, como que eu confirmo? O indivíduo com febre e alteração no exame? Sepse. O indivíduo com febre, temperatura elevada, taquipneico, taquicárdico, eu preciso prestar atenção nesse indivíduo. Já classifico ele como um potencial para sepse, tá? E aí, aqui eu já começo as adequações, antibiótico terapia, medicamento, controle, internação desse indivíduo. Ou se ele já estiver internado, observância, porque ele pode precisar de uma unidade de terapia intensiva. Isso pode agravar? Sim, se tornando uma sepse grave. Numa sepse grave, eu tenho a disfunção orgânica de um dos seguintes: disfunção cardiovascular, respiratória, posso ter renal, hepática, hematológica, né? Parada dos rins, comprometimento do fígado, disfunção da corrente sanguínea, sistema nervoso central alterado, acidose metabólica, pH alterado ou inexplicável. Preciso compreender que o indivíduo já entrou numa disfunção generalizada, entrando em uma situação grave, com grande comprometimento para o choque séptico. O que seria o choque? Choque refratário a volume. Eu já não tenho mais resposta. O corpo não está recebendo a quantidade que precisa de oxigênios e nutrientes. Então, ele vai entrar em choque por volume, tá? Esse quadro ele explica muito bem tudo isso. A causa em pacientes imunodeficientes pode ser espécies de bactérias ou fúngicas incomuns, tá? Então, quando eu tô tratando de uma sepse em paciente imunodeficiente, ele é o quê? Imunossupressor. Ele tem um estado imunológico deprimido, né? Os sinais incluem febre, hipotensão, oligúria e confusão mental. Sempre o sistema nervoso vai estar alterado. Não está recebendo oxigênio, ok? O diagnóstico é principalmente clínico. Eu preciso de uma avaliação médica de urgência, combinado com resultados de cultura que demonstram a tal da infecção, tá? Então, eu preciso de exames laboratoriais também. Reconhecimento e tratamento precoces são cruciais. Eu não posso perder tempo com o paciente descompensado desta forma. Eita Deus. Quais são os tratamentos para esse tipo de situação? O tratamento é feito com reanimação agressiva com líquidos, né? Se eu preciso de hemocomponentes, hemoderivados, vai fazer a reposição, tá? Se esse indivíduo precisa fazer de reposição de soro, soro fisiológico a 9%, hidratação vai ser feito. Antibióticos, aí eu entro com o tratamento com a antibiótico terapia.
excisão cirúrgica de tecidos infectados ou necróticos, vou precisar, em algumas situações, esse paciente vai precisar passar por procedimento cirúrgico. Drenagem de pus, como eu falei para vocês, se eu tenho uma sepse, eu tenho um quantitativo de exudato circulante na corrente sanguínea, que vai estar acometendo algum órgão, então eu vou precisar fazer a drenagem desse pus, tá? E cuidados de suporte, é um paciente que ele vai estar ou no intensivo ou no semi-intensivo. E se ele estiver na clínica, ele vai estar sendo regulado, controlado, tá? Com sinais vitais de 4 em 4 horas, de certeza. E aí, tudo que eu expliquei pra vocês, tá? CIS, né? Quando acomete de 1 a 2 sistemas. Sepse, já tá configurado a CIRS. 2 sistemas, mas a infecção já está instalada, eu tenho 2 elementos. Sepse grave, 3 elementos. Disfunção, eu tenho a confirmação, a infecção e a disfunção orgânica. Já no choque séptico, eu tenho a confirmação, a infecção, disfunção orgânica e entrada com vasopressores, que são a noradrenalina e a dopamina, e a possibilidade do indivíduo entrar em choque, óbito, tá? Então, eu tenho etapas, eu preciso de tratamento urgente. Então, assim que diagnosticado, eu preciso entrar com antibiótico terapia e controle de sinais vitais do indivíduo e assistência clínica, tá? Ininterrupta. Se não ocorre nada disso, o indivíduo vai avançar rapidamente, porque é por bactéria, e eu posso perder o indivíduo. O choque séptico ocorre frequentemente em neonatos, idosos e gestantes. Sim, a criança, o recém-nascido, né, principalmente quando ele está em prematuridade, ele pode sim ser acometido por choque séptico por conta do manuseio das iras, tá? Os fatores predisponentes incluem diabetes mellitus, cirrose, leucopenia, especialmente aquela associada a câncer, ou a tratamento com fármacos citotóxicos, né, a diminuição dos leucócitos no sangue, dispositivos invasivos, podendo levar a bactéria para dentro do organismo, tratamento prévio com antibióticos e corticoides. Esse seria o mecanismo, tá? Choque cardiogênico, perfusão miocárdica inadequada, tá? Aí eu tenho alteração no controle, alteração na contração ventricular, depois diminuição na sistólica e na pressão arterial, então eu vou ter descompensação, hipotensão, foi falado lá no início, e diminuição da pressão e fluxo desse coração. Então, se eu tenho um choque cardiogênico, eu tenho desconfiguração desse membro, ele não vai estar trabalhando da forma adequada e eu vou ter hipotensão, por conta de todo esse comprometimento. Falência do coração. Nossa bomba, ela acaba falindo, paralisando, tá? Devido à disfunção desse músculo. Principal causa, infarto agudo do miocárdio. Estima-se que é necessário perda de 40% da massa ventricular para a instalação do choque. Então, eu perco quase que a metade da função do ventrículo. É ele que vai fazer a ejeção do sangue para ser oxigenado e isso vai estar caracterizado como choque. Mortalidade de 70% a 80% dos pacientes. Outras causas, miocardites, eu acho que vocês lembram bastante, né? Que são bactérias que acabam sendo instaladas no músculo cardíaco. Cardiopatias, doenças de Chagas, que afeta também o coração, né? Doenças valvares e arritmias. Choque obstrutivo. Ocorre quando existe uma oclusão do fluxo de sangue dos grandes vasos. Então, tem uma obstrução grande que faz com que pare a passagem de sangue, interrompa a passagem de sangue, né? Oclui. Citaremos a seguir as principais causas e seus respectivos tratamentos. Tamponamento cardíaco, pericardiocentese, embolia pulmonar, anticoagulação sistêmica e trombólica, pneumotórax hipertensivo, toracostomia ou descompensação torácica. Tudo que envolve o músculo que pode fazer com que ocorra uma oclusão da passagem de sangue, como tudo que foi citado aqui, pode levar ao choque. Entenda que se parou, obstruiu, não está passando sangue, o choque é inevitável, tá?
relação dos derivados e seus efeitos, tá? Vamos lá. Dopamina, dobutamina, adrenalina, noradrenalina. A dopamina, ela é utilizada muito muitos em comprometimentos de coração, rins e vasos. A noradrenalina, vasos e coração. A adrenalina, grandes vasos. A dopamina, vasos e coração. Então, todos eles vão fazer essa compensação no déficit cardíaco, tá? Então, eu preciso saber que eles são os derivados vasopressores. Choque neurogênico ocorre em decorrência de um trauma raquimedicular, anestesias peridurais raquidianas, lesões extensas nesse sistema nervoso central. Esse choque neurogênico ele pode vir de acidentes e grandes, né, acidentes de grandes proporções que fazem a interrupção ou esmagamento do sistema nervoso central, tá? E também por drogas bloqueadoras autonômicas. Hipotensão por bradicardia, TRM, extremidades quentes acima da lesão e frias abaixo, e diversas alterações sensitivas motoras. Resposta a infusão rápida a decristalóides, menos frequências e uso de noradrenalina e atropina, e pode ser necessário o uso de marca-passo, tá? Temporário se não houver resposta às drogas. Se eu não tenho respostas, eu não tenho a evolução do paciente, eu posso precisar utilizar o marca-passo para poder fazer estimulação do sistema cardíaco. E a escala de Glasgow, só para vocês relembrarem, que é a escala, né, que faz esse controle neurológico, né? A escala de Glasgow, ECG, é uma escala neurológica que parece constituir em um método confiável e objetivo de registrar o nível de consciência de uma pessoa. A escala de Glasgow baseia-se na quantificação de 3 variáveis, pontuando-se cada uma de acordo com a sua melhor resposta, obtida durante o exame, somando-se os resultados que podem indicar a sua pontuação: 3 extremamente grave e 15 paciente em boas condições. Aí agora vamos dar uma observada na escala. Essa escala aqui eu acho que ela é bem explicativa, né? Então, no momento da averiguação em cima da escala de Glasgow, eu vou observar abertura ocular com 4 pontos, melhor resposta verbal com 5 pontos e melhor resposta motora com 6 pontos. Totalizando de acordo com a resposta do meu cliente em cima da tabela, você vai ter de 1 a 4 para abertura ocular, de 1 a 5 para verbal, motora de 1 a 6, totalizando 3 como extremamente grave e 15 como paciente em boas condições neurológicas. O score máximo da escala de Glasgow é 15, indicando que o doente não tem dano neurológico. E o menor score é o 3, apontando gravíssimo sinal neurológico, tá? O uso do score menor que 8 indica lesão grave. De 9 a 12, moderada. De 13 a 15, lesão mínima. O score é igual ou inferior a 8, é indicação para consideração de tratamento ativo na área do doente. Então, eu preciso ter bastante concentração com a escala de Glasgow, porque a escala de Glasgow, ela não é invasiva. Você vai fazer averiguações ou vai fazer uma avaliação do seu cliente. Em cima da avaliação, ela vai te dar resposta do sistema nervoso central. Então, eu preciso a escala. Quem não tem a escala, por favor, anota a escala. Aproveita esse tempinho de vocês aí, imprime a escala. Ou então, faz a sua escala no caderno para pegar uma intimidade maior com a escala. Entender o que são os scores. Quando eu tenho um paciente grave, quando eu tenho um paciente moderado, quando eu tenho um paciente com lesão mínima ou sem lesão, eu preciso compreender por que essa escala ela existe, né? Ela dá resposta, é invasiva, não é invasiva, essas coisas eu preciso compreender, ok? Vocês vão trabalhar muito com ela. Choque anafilático, podendo ser sistêmico ou local da inflamação, tá? As alergias podem aparecer em qualquer período de vida, na infância até a idade avançada. Isso não tem a ver com idade e nem
com idade nem com o sexo do indivíduo, tá? Contudo, as tendências alérgicas declaram-se normalmente até os 40 anos de idade, mas isso não é regra, tá? As crianças são muito acometidas, idosos, você encontra acometimentos também. Desenvolve-se minutos e até hora, em 12 sintomas. Em 12 horas aparecem os sintomas. Principais sinais e sintomas associados: edema de glote, fechamento, né, não conseguindo respirar adequadamente, tosse e dispneia, rouquidão, não está passando o oxigênio adequado, o indivíduo começa a ter dificuldade respiratória, vai ficar rouco. Rouquidão, respiração com estridor, sibilo, roncos ou até fazendo crepitações. Prurido, pode existir a presença de prurido. Urticária ou angiodema. Angiodema são aquela presença daquelas manchas avermelhadas, tá? Urticária como se fosse um processo alérgico. E sensação de calor. Isso é perigoso, tá? Quando eu fecho a glote, eu não consigo passar e esse indivíduo ele pode ter uma parada respiratória evoluindo para uma PCR. Inchaço da boca, olhos e nariz, fiquem atentos. Dificuldade de respirar e com chiado, com todas aquelas percepções que foi falado atrás. Dor abdominal, náuseas e vômitos podem estar presentes. Sensação de bolo na garganta, o indivíduo não está conseguindo respirar, está fechando a garganta, ele vai ficar se sentindo afadigado, tá? Aumento dos batimentos cardíacos, essas são o que mais se apresenta para nós, profissionais de saúde. Anafilaxia, perda de memória, urticária, que dá pra você ver tudo muito clarinho, dá pra ver tudo, tá? Ó, perda de memória, o indivíduo tá confuso, não tá oxigenando, urticária, a presença da pele avermelhada, inchaço dessa língua, fazendo dificuldade respiratória, e incômodo na garganta, que dá aquela sensação de bolo na garganta. Sinais vitais, né? Eu preciso observar a coloração da pele, a textura da pele, coloração, a pressão arterial, se o sistema nervoso central está alterado. Então, eu preciso observar todos esses parâmetros. E, ó, hipovolêmico vai te dar uma resposta, neurogênico te dá outra resposta, séptico eu tenho outra resposta e cardiogênico outra resposta. E, na verdade, eu preciso observar esses 5 parâmetros nos sinais vitais. Textura da pele, coloração, pressão arterial, sistema nervoso e o sistema nervoso central e o sistema cardiovascular, tá? Acidente vascular cerebral, que é o famoso AVE. O acidente vascular encefálico é definido pela interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, ocasionando pelo acometimento da vasculatura cerebral, pela alteração do fluxo sanguíneo e o sistema de coagulação para uma determinada região encefálica. O AVE ele é muito costumeiro, né, nas emergências hospitalares, e você observa, é nítido os sinais e sintomas do AVE, porque o indivíduo ele começa a ter algumas dificuldades por conta dos processos de isquemia, tá? Pelo processo da diminuição do fluxo. É difícil distinguir um AVE se ele tá isquêmico ou hemorrágico, tá? No pré-hospitalar, você observando, os sinais e sintomas são idênticos. Então, você não consegue identificar se esse AVE foi por hemorragia ou foi por insuficiência, tá? Que seria isquemia. Mas outras causas do estado mental alterado podem ser rapidamente excluídas. Os principais achados são fraqueza unilateral, distúrbios de fala. Então, ele tem um lado vai estar mais esquecido, né? E ele vai ter distúrbio de fala, muitas das vezes não consegue falar, tá?
Falta de equilíbrio, não consegue se equilibrar, precisando de ajuda para deambular. Vertigem, estado mental alterado, o indivíduo pensa que está tudo normal e ele está todo alterado, todo o seu sistema alterado, isso traz, isso é específico do AVE, tá? A prioridade imediata no atendimento pré-hospitalar é considerar o AVE e transportar o paciente para um centro especializado o mais rápido possível, por conta da sequela. Toda vez que eu tenho um acometimento de um órgão vital, eu preciso rapidamente encaminhar o indivíduo para o hospital, para diminuir o dano, tá? Uma escala de AVE ajuda a determinar a sua gravidade. Desvio de ritmo e queda facial. Queda de braço, eu tenho déficit motor. Fala normal, afasia. E muitas das vezes o paciente ele tenta se comunicar, né? E essa tentativa de comunicação, você percebe que ele não está conseguindo interagir contigo, tá? Ele está tentando falar, mas ele não tem compreensão e tudo que sai não sai adequadamente, tá? E aí você observa aqui, ó, na fotinha do senhor, o desvio de face e na fotinha da senhora, a queda de braço. Então, assim, o paciente chegou com esses sinais, eu já corro para a escala de Cincinnati e vou observar os achados, se eles são normais ou se eles estão anormais. A escala de Cincinnati é para AVE, acidente vascular encefálico, é outra escala que vocês precisam colocar lá no caderninho de anotação de vocês, até ter uma interação maior. Não se preocupem, professora, mas é muita coisa para perceber. Não se preocupem com isso. Isso daí é assim mesmo, devagarinho a gente vai organizando essas coisas, tá bom? E até a próxima. Hoje a aula foi um pouquinho mais longa, mas foi bem específica. Eu espero que vocês façam anotações, façam um resumo de vocês para não acumular matéria, ok? Beijo, até a próxima. Se cuidem, continue se cuidando.